Evangelho de Lucas 7, a partir do versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. É isso mesmo que está escrito aí? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração nesse momento e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, a Tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao Teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. O Senhor Jesus estava falando sobre o ministério de João Batista. João Batista, ele abriu os caminhos para o Messias. E o Senhor Jesus diz que ele foi o maior dos profetas, de todos eles. Porque a partir dali de João Batista, a voz que clama no deserto, ele veio pregar sobre o Messias. Mas ele deixava bem claro: eu não sou o Messias. Aliás, não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. E o Senhor Jesus, ele foi até João Batista, às margens do Rio Jordão, para se batizar. O batismo de João era o batismo de arrependimento. E o próprio João Batista estranhou, falou: Senhor, seria o contrário, eu que deveria ser batizado por ti. Ele falou: não, para que se cumpra a justiça de Deus. Nenhuma pessoa, amados, que se diz cristã, ela pode ter a desculpa de não se batizar nas águas, porque o próprio Jesus passou pelo batismo sem necessidade, ele não tinha pecados. Então as pessoas saíam das suas cidades e vinham até o Rio Jordão para serem batizadas por João. Publicanos, meretrizes, pecadores, pessoas de todo o povo estavam ali. Mas os fariseus, os doutores da lei, eles não aceitaram o batismo de João Batista. O próprio Jesus aceitou, aprovou e até disse que ele era o maior dos profetas. Os religiosos, amados, idolatravam os profetas, mas rejeitaram o maior deles, João Batista. E o texto, versículo aqui 30, diz: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus. E o que mais aí? Contra si mesmos. Olha aqui, olha para mim aqui. A pessoa, ela tem a liberdade de escolha, mas essa escolha pode prejudicar ela mesma. Você tem a liberdade de escolher se você quer fazer algo ou não, mas toda escolha que você faz tem as consequências.
E a Bíblia diz que essa escolha deles de rejeitar o batismo de João Batista veio contra si mesmos, porque eles rejeitaram o conselho de Deus, por causa do seu preconceito. E tem mais também, por causa de interesses próprios. Eles não estavam preocupados com Deus, estavam preocupados com a sua religião. Olha, todos buscam agora João Batista. Ah, mas nós temos a nossa religião aqui, judaica. Mas João Batista está pregando sobre o Messias. Ele é a voz que clama no deserto. Não queremos saber, por causa dos seus interesses. Tinham interesses econômicos ali. Se as pessoas começassem a buscar apenas João Batista, iriam esquecer deles. E tem pessoas que não gostam de abrir mão dos seus interesses pessoais. Então, eles não se batizaram no batismo de João Batista. E isso o Senhor Jesus veio criticá-los. E chama eles de infantis, meninos. E é interessante que a Bíblia fala que a gente deve ser como criança, mas não nesse sentido de sermos bobos, hipócritas. Sermos crianças, amados, que a Bíblia diz, é ter a pureza de uma criança, a fé de uma criança, não sermos hipócritas e bobos. Vocês são crianças. Vocês falam algo, mas não praticam. Vocês dizem que adoram a Deus, mas é só palavras. Vamos ver aqui. Capítulo 7 ainda, e o versículo 31. Quem encontrou? Diga amém. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. O que é isso? A falta de interesse. E ele vai falar sobre o João Batista e sobre ele. Ele vai falar: olha, o João Batista, ele pregava no deserto. As palavras de João Batista eram como aquelas palavras dos antigos profetas. Eram palavras duras. E vocês não gostavam dele. Agora eu, o Senhor Jesus, ando no meio de todos. Se alguém me busca, se alguém quer uma cura, eu curo a pessoa. Se alguém quer uma restauração, eu restauro ela. Ando no meio das pessoas e vocês também me criticam. Vamos ver aqui. Capítulo 7 ainda, versículo 33. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha para mim aqui, compreendeu? Eles criticavam João Batista porque ele era duro, ele comia gafanhotos no deserto, não vivia na cidade como o Senhor Jesus, andando por todos os lugares. Qualquer pessoa que vinha até o Senhor, ele recebia. Até mesmo pecadores, publicanos, meretrizes, qualquer pessoa que buscava o Senhor e tinha o coração realmente aberto para o Senhor, porque o Senhor conhece até o coração da pessoa. Ele já conhecia a pessoa, não adiantava ir até ele com hipocrisia. Então, se a pessoa ela fosse apresentar diante do Senhor com o coração contrito, aquela pessoa não voltava de mãos vazias. Ninguém nunca se apresentou diante do Senhor com fé que saiu com as mãos vazias. Você pode ler em todos os relatos. E mesmo assim, eles criticavam ao Senhor.
Ah, pastor, não vou para aquela igreja ali não, porque é muito careta. Olha, não tem nenhuma bateria na igreja. A pessoa não pode nem orar. Pois, irmão, vá para uma igreja moderna, que tem bateria. Não, aquilo ali também é muito zoadenta. Meu amigo, você não quer ir buscar o Senhor. O seu problema é esse. Compreendeu? Porque, meu amigo, tem igreja careta, tem igreja moderna, tem igreja barulhenta, tem uma que não tem barulho nenhum. É ou não é? Se é lá que Deus chamou você, irmãos, fique lá. É lá que Deus vai abençoar você. Mas não use de desculpas. Então eles tinham preconceito e não queriam abrir mão da sua religião. Amados, e quando a gente quer realmente a salvação, quando a gente quer realmente a bênção de Deus, nós temos que abrir mão. Ah, pastor, porque eu aprendi assim, me ensinaram dessa forma na minha igreja. Irmão, sempre vai ter uma coisa nova para você aprender. Sempre vai ter algo novo para mim aprender também. Eu não posso fechar o meu coração. Sabe por quê? Porque eu posso perder uma oportunidade como eles perderam. O próprio Senhor disse que todos aqui, vamos ver aqui mais uma vez o versículo 29, ó. Olha o que ele diz, ó. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Está vendo aí? Por que eles justificaram a Deus? Porque eles honraram ao profeta. Justificaram a Deus, agradaram a Deus. Publicanos, pessoas que para aqueles fariseus, eles não davam nem a mão, viravam o rosto para as pessoas. Se a pessoa vinha na direção dele, ele saía do lugar para a pessoa não passar na mesma direção. E João Batista batizava aquelas pessoas, o batismo do arrependimento. O Batista pregava o arrependimento, que você tinha que mudar a sua atitude. Não adiantava você ir até João Batista apenas para tomar banho. Ele não iria aceitar. Ele ia falar, olha, você tem que se arrepender dos teus pecados, tem que deixar as práticas erradas e buscar ao Senhor. Então por que aquelas pessoas, elas não reconheciam no Batista, não justificaram a Deus, não agradaram a Deus? Em primeiro lugar, aquilo que eu falei, preconceito, interesses próprios, e também é a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, não vou para aquela reunião, porque, olha, o pastor não sabe nem falar direito. Irmãos, quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Ah, porque é uma pastora. E daí, irmãos, Deus pode usar um homem, como também pode usar uma mulher. Isso aí não existe não. Se você realmente está precisando de ouvir uma palavra, e se realmente o teu coração tem o desejo de deixar o pecado, irmãos, Deus ele vai falar com você. Pode ter certeza disso. Agora você tem que abrir o teu coração sem preconceito. Vamos ver aqui. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 11. Pastor, como é que eu vou compreender quando é realmente o Senhor? Em primeiro lugar, isso aqui, quando você abre o teu coração para a verdade. A verdade, irmãos, é o Evangelho. Às vezes a pessoa não quer ouvir a verdade. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 25. Olha o que o Senhor vai falar aqui. Que esse entendimento, Deus, para algumas pessoas, ele oculta. Não é porque Deus seja ruim, é porque aquela pessoa não abre o coração. Aqui, capítulo 11, Evangelho de Mateus, versículo 25. Quem encontrou? Ele diz, ó: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, se o Senhor, Ele quer te revelar algo, amado, se você abre o teu coração, e Ele quer fazer isso, ninguém pode ir contra. Não adianta preconceito, não adianta falar contra. É o Senhor que vai garantir a tua vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta fazer cara feia. Como falamos no Ceará, cara feia é fome. É ou não é? Não adianta cara feia não, irmão. O evangelho ele vai continuar sendo pregado. Esses religiosos sempre vão existir. Muda só mesmo o nome. É fariseu, é saduceu, é o fulano, é o cicrano. Esses religiosos que apenas ficam observando os outros e perdem a oportunidade, porque todos viam. Vai para onde, meu amigo? Eu vou lá para o Jordão. Eu vou me batizar, o batismo do arrependimento do João Batista. Sim, mas João Batista é sacerdote? Ele é saduceu? Ele é doutor da lei? Não, ele é um profeta. Ele é a voz que clama no deserto. Já imaginou? Aquela pessoa do mundo do crime? Pessoas saindo do mundo do crime para buscar o batismo. Quem poderia julgar, irmãos? Quem sabe do coração da pessoa é ela. Como é que eu vou compreender o coração de uma pessoa? Então João Batista batizava elas. Mas esses homens aqui, eles não aceitaram o batismo de João Batista. Cuidado. A pessoa que é ignorante, a pessoa que é cheia de preconceitos e que tem interesses próprios, ela pode perder oportunidades. É no trabalho. Às vezes a pessoa, ela busca um trabalho e quando chega lá na entrevista, a pessoa pergunta: olha, eu não tenho essa vaga não, mas eu tenho essa outra aqui. Você se interessaria? Aí você fala: quero sim. Não vai ganhar o salário que você iria ganhar, meu amigo, mas é melhor você ganhar menos do que ficar desempregado. É melhor, irmãos. Não seja ignorante. Isso aí se chama, amados, religiosidade. A religiosidade sempre vai existir. E às vezes a religiosidade ela vem onde você nem imagina. Vou dar outro exemplo aqui que você vai ficar assim: pastor, aconteceu isso aí? Aconteceu. Estavam reunidos os apóstolos, estavam reunidos os discípulos do Senhor. Haviam ali gentios e haviam também pessoas de Israel juntas. Estavam todas em comum acordo. E aí, do nada, aparece um grupo de Israel. E naquela reunião estava o apóstolo Paulo, estava o apóstolo Pedro, estava Barnabé. E quando chegaram aqueles homens de Israel, nós vamos chamá-los de religiosos, pronto. As pessoas que andavam com o apóstolo Paulo eram intelectuais, eram gregas, porque a pregação dele era para os gentios. Ele conhecia a língua judaica, aramaico, o grego, o latim, e ele tinha cidadania romana. Hoje mesmo o irmão perguntou: pastor, mas por que ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Saulo, amados, era o nome judaico dele, de Saul. O nome Paulo era o nome romano dele, Paulus. E por que ele usou o nome Paulo? Porque ele tinha liberdade para viajar para outros países. Era como se ele tivesse um passaporte. E ele falava diversas línguas, por isso que Deus chamou ele para pregar aos gentios. Não foi por acaso que ele chamou para pregar aos gentios. O apóstolo Pedro com os outros apóstolos ficaram mesmo para pregar
ao povo de Israel, na sua própria língua. Então, os que andavam com Paulo eram pessoas diferentes, a roupa diferente, não tinha usos e costumes, não tinham essa preocupação. Aliás, eles nem circuncidavam. Então, aquele grupo estava junto, tranquilamente conversando. Aí chegaram os irmãos de Israel. Aí o Pedro avistou aqueles irmãos. Aí o Pedro estava com eles. Aí começou a sair, querendo desprezar aqueles irmãos que ele até ali estava junto com eles, aprendendo com eles, ensinando a eles. Porque a igreja é isso, irmãos. A igreja é judeu, é grego, é preto, é branco, é magro, é gordo, é careca, é cabeludo, qualquer pessoa. A igreja é todo mundo. Não tem acepção de pessoas. Você tem que respeitar todos, não pode fazer. Olha esse irmão aqui. Pelo amor de Deus, não existe na igreja não, irmãos. Então, o Paulo observou isso no Pedro. Já imaginou? O Pedro, irmão, foi aquele que andou com Jesus Cristo por 3 anos. Eu pergunto para você, Jesus Cristo, ele tinha algum preconceito? Ele ensinou sobre preconceito? Não, de maneira nenhuma. Quando a pessoa buscava ele de todo o coração, pronto, o milagre era feito. Então, quando ele viu o apóstolo Pedro agindo daquela forma, ele teve que repreender ao apóstolo Pedro, como se ele dissesse assim: meu amigo, você quer dar uma de fariseu aqui, é? Nesse instante você estava com a gente, agora você quer mudar? Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Hoje, amados, vai ser a primeira parte dessa pregação, tá bom? A segunda parte vai ser na próxima quarta-feira. Hoje, basicamente, é sobre o preconceito mesmo dos fariseus. Na próxima semana vai ser sobre a hipocrisia. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e o versículo 11. Quem encontrou? Amém? Diz assim, ó: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha para mim aqui, eu não sei se já aconteceu isso com você, de você estar num lugar e você escolhe aquele grupo. É uma coisa chata ou não? Ter grupinho. Então, cada um foi para um lado. E as pessoas observando o apóstolo Paulo, olhando aquilo acontecer, até o Barnabé, o filho da consolação, aquele que deu a sua propriedade aos pés dos apóstolos, que deixou tudo para seguir o Senhor, seguiu essas pessoas, foi manipulado por elas. Então, o apóstolo Paulo teve que repreender. Aqui, versículo 14, ó: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Compreendeu? Isso aí se chama o quê? Uma hipocrisia. Pedro, você quer dar um aqui de fariseu, é? O apóstolo Pedro, irmãos, ele teve experiências. Ele pregou na casa do Cornélio. O Senhor deu uma visão para ele, falou para ele: Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum.
E não menospreze nenhum homem, Pedro. Qualquer pessoa que se dobra diante de mim, eu aceito. Mas, quando ele viu aquelas pessoas chegando, amados, não muda o teu comportamento. Mesmo porque você não faz a obra para homens. Nós fazemos a obra para o Senhor. Nós só temos um Senhor, amados. A igreja é uma só. Se é barulhenta, se não é, ela é uma só. Nós pregamos um só evangelho. É só Jesus que salva. Então, aquelas pessoas perderam a oportunidade, porque foram religiosas. Vamos finalizar aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Pastor, como eu faço, pastor, para ter esse entendimento? Vamos ver aqui. O segredo é isso aqui, é você ter o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo, amados, você vai saber se comportar, não desprezar ninguém. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 14. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pronto. Então qual é o segredo, pastor, para que eu tenha esse entendimento? Para que eu não perca oportunidades, para que eu não despreze as pessoas. Porque, amados, quando você despreza os outros, vai colher desprezo também. Mas quando você respeita elas, você também vai colher o respeito. Então foi assim que o Senhor Jesus ele nos ensinou. E lembrando mais uma vez, ele falou assim: olha, vocês são como crianças. Tudo vocês criticam, é porque vocês não querem reconhecer e andar na verdade. Quando a pessoa não quer, amados, não adianta, ela vai sempre trazer uma desculpa. Vamos dizer que você traga essa pessoa aqui na igreja. Ela vai chegar aqui, aí vai falar assim: olha, mas lá na tua igreja não tem ar-condicionado. Aí vai para outra igreja que tem ar-condicionado, ela já vai ter outra desculpa. Sempre vai arranjar uma desculpa. Essa igreja aqui é muito quente. Essa igreja aqui é muito fria. É você que é frio, irmãos. É você que não quer reconhecer a verdade. É você que é cheio de preconceitos. E se você não abrir o teu coração para o Espírito Santo de Deus, vai continuar assim. E vai ser como esses fariseus que perderam oportunidade de salvação. Amém? Vamos ficar de pé então. Aplauda bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus.